Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Vitor Moura e esse é o podcast Vida dos Bancários. Hoje eu estou aqui mais uma vez com meu sócio e amigo, Dr. Alain Benones. Olá, um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje eu sou o Dr. Alain Benones, sou sócio do Dr. Vitor. Hoje eu coordeno o escritório na área comercial. E a gente está aqui para bater um papo, né, Vitor? Hoje super especial com a nossa primeiríssima convidada fora do escritório, né? Nossa convidada Larissa Morim. Seja muito bem-vinda. Obrigado por você ter aceitado o convite. Gratidão. E eu queria que você iniciasse falando para o nosso público quem é a Larissa, para eles entenderem quem é essa convidada especialíssima de hoje. Gente, primeiramente eu quero agradecer o convite. Fiquei muito honrada de receber esse convite de vocês para estar aqui hoje. E eu sou a Larissa Morim, eu tenho 31 anos, sou quase uma colega de profissão de vocês, né? Estou formando agora em Direito. Sou empreendedora, ex-bancária e hoje eu atuo como life coach de mulheres e mentora de pequenos negócios. Nós vamos precisar abrir uma vaga lá no escritório, hein? Que a Larissa formando em Direito Pois é um grande nome, hein? Já é um grande nome, vai fazer parte da nossa equipe, quem sabe, hein? Uai, quem sabe? A gente já sabe da competência dela. Larissa foi de um grande banco aqui e eu quero começar por esse ponto, Larissa. Você fez parte hoje, talvez, do maior banco da América Latina e como é que foi isso? Geralmente isso é um sonho para as pessoas entrarem nesse banco, entrarem nessa carreira. E como é que foi isso para você? Então, você falou tudo aí, né? Geralmente é um grande sonho para todo mundo e comigo não foi diferente. Eu venho de uma família de bancários. Minha mãe trabalhou no banco. Meu pai trabalhou a vida toda no banco. Ele aposentou no banco também. E eu cresci vendo isso. Então, desde criança, eu brincava de trabalho, brincava que eu estava trabalhando. Cresci me vendo, eu me via trabalhando no banco, cresci com esse sonho. Demorou um pouco, né? Mas o convite chegou e eu entrei. Mas para mim começou da mesma forma que com todo mundo, como um grande sonho. Show de bola. E vindo a família toda assim, né? Você sempre se imaginava lá dentro, né? Sempre. E aí, quando começou, como é que foi essa questão do dia a dia, da adaptação dessa profissão, que é uma profissão, né, que exige muito, né, do trabalhador. Como é que foi esse seu dia a dia lá dentro do banco? Então, eu já trabalhava com o público antes, né? Porque assim, antes de eu entrar no banco, eu queria muito entrar no banco, mas eu não conseguia porque eu não tinha uma experiência na carteira comercial, na carteira de trabalho. Uhum. Eu tinha já experiência de vivência, porque desde 2013 que eu trabalho simultaneamente com o trabalho oficial, vendendo coisas, vendendo roupa, vendendo acessórios. Vendedora nata, né? Vendedora nata, exatamente. Mas eu não tinha essa experiência na carteira, como essa experiência comercial que é necessária para você entrar na área comercial de um banco. Uhum. Então, eu ingressei primeiro ali na consultoria jurídica da Secretaria de Educação e dali essa parte comercial minha, esse lado, né, comercial meu falou muito alto, eu não consegui mais me manter ali, eu arrisquei tudo e entrei num consórcio. Virei vendedora externa de consórcio. Então, eu fui para a rua mesmo, bater na porta de todo mundo, apresentar o produto. E aí que eu comecei a ter essa experiência comercial na carteira. E foi aí que eu acho que o banco me enxergou. Porque foi depois disso que surgiu esse convite para poder fazer parte do quadro de funcionários do banco. Então, quando eu entrei, eu já tinha um certo know-how de atendimento ao público, mas quando você entra no banco é uma rotina totalmente diferente. E você, pelo que você está me falando, você trabalhava com um produto, que é consórcio, né? Dentro do banco é uma série de produtos. É uma gama de produtos, né? Não é só o consórcio que eu tinha que vender. Eu tinha que vender todos os produtos bancários. E você estar do outro lado da mesa e o cliente te enxergando como uma gerente de contas, isso também pesa em cima de você. Você não é só um vendedor, né? Você passa, além de ter que saber tudo, você ainda tem que atender de forma impecável ali o seu cliente. Uhum. Então, no início, para mim, foi muito desafiador.
E eu tremia. Desafiador só no início? No... Nessa questão de né, de atendimento de cliente, de estar ali atrás da mesa, né, numa outra postura, um outro jeito, foi bem desafiador. Eu tremia. Nossa, gente. E você, assim, me veio uma dúvida aqui. Seus pais, como eram bancários, né? Você tem uma história da família toda nessa linha. Você tirava dúvidas com eles de como você poderia se portar, como você poderia, sei lá, estar ali conversando com os gestores para conseguir alavancar na sua carreira? Você aproveitou dessa experiência familiar? Não aproveitei. Por quê? Eles vêm de uma época totalmente diferente do banco. Né? O meu pai, ele era da área operacional do banco. É muito diferente do comercial. Hoje até que as duas áreas conversam, né? Que elas estão meio integralizadas ali. Mas antes, não. O comercial era aqui, o operacional era aqui. As duas áreas não conversavam entre si. E na época deles era assim. Na época da minha mãe, nem vender ela tinha que vender. Ela só fazia o atendimento ali na gerência. Ela não tinha que vender produto na época dela. E o meu pai da área operacional, então ele também não tinha esse contato direto com o cliente. Não. Então não tirava essas dúvidas com eles por causa disso, né? Eles não entendiam muito bem a minha rotina ali de trabalho, porque eles vivenciaram outra coisa. Vitor, e só de ouvir a Larissa falar, a gente já percebe que ela era do comercial, né? Do banco. Então eu queria saber como é que era a sua relação com as metas que eram impostas ali no comercial. A gente sabe que as metas são altíssimas, faz parte do setor bancário, mas como é que era para você individualmente lidar com isso? Pois é, altíssimas mesmo. Então, quando a gente pega a primeira vez, né, que o gestor tem sempre a reunião, né, todo início de mês, a meta é outra meta e sempre maior. Então, a gente sempre tem a reunião para ele repassar qual é a estratégia que a gente vai ter, qual que é o produto carro-chefe do mês, né, para repassar essas metas. A gente tem que ter muita sabedoria e calma para não levar essas metas para o lado pessoal. Porque se a gente leva essas metas para o lado pessoal, isso atrapalha até na performance lá no trabalho. Tem que ter muita maturidade, né, para não levar pessoal. Porque são metas altíssimas. E que quando você não bate essas metas, você fica se sentindo o quê? Incompetente. E aí você não pode se rotular incompetente porque você não bateu a meta. Perfeito. Né? Então eu tentava fazer isso. Eu tentava, Larissa, aqui dentro do banco, essa é a sua meta, ok. Você vai traçar suas estratégias para você buscar bater essas metas dentro dos seus princípios e valores. Se você não alcançar, a meta não é sua, a meta é do banco. Você deu o seu melhor. Porque senão, gente, é aí que muita gente, endoida dentro do banco. E pelo que eu lembro, você conseguia bater bem as metas. Eu conseguia. Com essa estratégia sua, deu certo. Deu certo. Gente, quando a gente é 100% claro com o cliente, você não precisa quebrar valor seu, você não precisa quebrar princípio, você não precisa falar mentira para o cliente. Você tem que saber, você tem que conhecer de fato o produto que você está vendendo. Você tem que saber mostrar como que aquilo vai ser útil e vai melhorar a vida do seu cliente. Então, se você é bem sucedido nisso, você vende. Gerar valor, né? Em cima do seu tratamento com ele. Você gera desejo e ganha a confiança, né, do cliente. Ganha confiança. Perfeito. Mas assim, só para tentar trabalhar uma coisa nessa questão das metas. A gente tem visto, assim, quase que diariamente, né, Alan, uma reclamação muito grande, não só no tamanho da meta, mas um pouco na forma de cobrança da meta. A meta, além de ser muito alta, eles não aceitam 100%, né? 120%, 150% da meta. E ainda tem a questão da reincidência da cobrança. Assim, não é só numa reunião no início do mês, né? É no WhatsApp o tempo todo, no e-mail, presencialmente. Essa cobrança diária, constante, isso ajudou alguma coisa nessa produtividade? Ou pelo que você viu, traz mais adoecimento do que resultado? Isso, com certeza, experiência própria,
traz mais adoecimento do que agrega, né? Do que eu não vejo isso como uma ajuda pro funcionário bater meta. Você começa a tomar ranço do seu gestor, de quem tá te cobrando, né? Se não for o gestor. No caso, mas geralmente é o gestor que te cobra. Uhum. Porque essa cobrança, ela vem fora do horário de trabalho. Ela vem como uma mensagem despretensiosa no WhatsApp. Ela vem como uma mensagem, passei pra saber como que você tá e se você lembra do que você tem que... Dos 3 consórcios que você não bateu ainda. E aquele cliente? Esqueci de te perguntar, lá, daquele cliente que você atendeu, aquela cobrança disfarçada. E ela não vem no horário de trabalho. Ela vem quando você tá tentando se desconectar da Larissa funcionária. Agora você tá virando o quê? A Larissa que vai pra sua casa, vai fazer suas coisas. Mas aí tem sempre aquela cobrança ali, aquilo ali adoece. Aquilo ali faz muitas vezes, inclusive, uma pessoa que gosta do trabalho deixar de gostar. E aí gera uma confusão na cabeça dela, porque ela começa a achar que ela não gosta do trabalho, que ela tem que sair de lá, quando na verdade é só um ajuste de posicionamento do gestor. Uhum. E assim, pelo que eu lembro assim, da nossa conversa na época do processo, você nem tinha grandes problemas com os gestores, né? Você tinha uma relação equilibrada. Tinha. Mas o que eu penso muito assim dos atendimentos que a gente vê, é que a gente tem pessoas que a gente, nos relacionamentos das audiências e dos processos, a gente vê claramente que tem gestor que é ele assediador, é a pessoa. E vários que tentam não passar toda a cobrança, mas eles têm a cobrança vindo da superintendência, da regional. Então é muito difícil não repassar 100% dessa meta, filtrar essa meta e a forma da cobrança, né? Eu imagino que para eles também deva ser bem complicado. Com certeza, mas o funcionário ele tem grande parte nisso também. Porque eu tinha uma boa relação assim nessa questão com o meu gestor, porque dentro dos meus limites, claro, eu me impunha. Uhum. Se posicionava. Exatamente, né? Eu me posicionava ali, porque ele sabia que eu não era uma pessoa leiga, né? Eu sabia dos meus deveres, compromissada, dos meus compromissos, das metas que eu tinha que bater, mas não era tudo que eu iria aceitar ali, naquela posição, né? De gestor e funcionário. E não é isso que acontece na maioria das vezes. Na maioria das vezes, isso eu via com os meus colegas. Porque elas falavam comigo, por exemplo, às vezes, essa questão de hora extra. De ficar um pouquinho a mais, de chegar um pouquinho mais cedo. Geralmente, o funcionário ele tem medo de falar não. Uhum. É isso que acontece, a pessoa tem medo. Ela tem tanto medo de perder o emprego dela, que ela não se posiciona, e aí ela aceita tudo, fica sobrecarregada e adoece, né? Só que eu conseguia falar não. Às vezes eu falava sim, claro, porque eu tinha a minha noção de que eu tinha um trabalho a fazer, né? Tem que ter ali concessões recíprocas, e a hora né? extra ela é uma exceção, ela não é uma regra. Quando ela começa a ser feita diariamente, ela se torna uma regra. E toda vez que esse diálogo, né, se faz presente de forma saudável, você tem um gestor que permite, né, essa abertura. Essa abertura, e exatamente. O colaborador ele consegue se posicionar respeitosamente, entrega com compromisso, mas consegue se posicionar naquilo também que não quer fazer, não pode fazer. Isso torna o ambiente um pouco mais saudável e permite equilibrado, dar né? um equilíbrio nessa balança. E o que você falou antes é super importante, porque a maior parte dos adoecimentos é porque a pessoa não sabe desconectar. Exemplo, a Larissa bancária, da Larissa filha, da Larissa namorada, da Larissa que vai para academia, da Larissa que tem os outros compromissos e precisa ter essa vida. Né? E é isso que adoece tanto. E como é que foi para você receber a notícia assim, do desligamento? Né? Você já estava ali há um tempo no banco, tentando se adaptar, né? E isso foi inesperado ou você já estava aguardando? Como é que foi para você esse momento? Então, o meu quadro, eu gosto de falar que ele foi um pouco diferente, porque além de esperar, eu desejava o já não estava dando conta mais. Eu desejava o desligamento. Por quê? No meu período de banco, quando eu tinha ali... Eu fiquei 3 anos e meio no banco.
Quando eu tinha cerca de 2 anos e pouquinho, eu comecei a ficar extremamente insatisfeita. E eu percebi isso quando eu vi que eu não queria crescer no banco. Eu não queria virar gerente, eu não queria... Pra mim tava bom ali do jeito que tava, mas ao mesmo tempo não tava bom, porque eu não tava feliz. Então eu não queria crescer, mas tinha medo de sair. E essa situação começou a me incomodar bastante. Eu desenvolvi um princípio de depressão, uma crise de pânico. E dentro do banco, eu busquei ajuda, né? Porque começou... Não tava legal, nem fora do banco, nem dentro do banco. Não tava legal. Então, quando eu fui buscar essa ajuda externa, eu fiz terapia, tive uma coach, busquei uma ajuda assim mesmo. Eu precisava de um norte, eu precisava me sentir viva, porque eu tava no piloto automático 100%. E bacana você falar isso, que as pessoas têm dificuldade, primeiro, em identificar o problema, e segundo, de entender que precisa de ajuda. Algumas situações você vai precisar de um psicólogo, de uma psiquiatra, de um coach de carreira. Você vai precisar de alguém que te auxilie a tomar algumas decisões. Com certeza. E ter essa consciência, até o clique acontecer é um processo, né? O clique em mim aconteceu quando eu chorei na frente de um cliente. Nossa, na frente do cliente. Na frente de um cliente, gente. Na frente de um cliente. E eu nem lembro o motivo. Eu nem sei se teve um motivo, porque eu já tava ali naquele negócio de crise, de pânico, e que eu simplesmente comecei a chorar, eu tive que pedir licença, o cliente ficou sem entender nada lá. E ali eu falei, realmente, sozinho eu não consigo, vou ter que procurar uma ajuda. E aí, durante esse processo, a gente entra aí numa jornada de autoconhecimento e não para nunca mais. E aí eu descobri, eu me conheci, e o banco não era onde eu queria estar. Não era no banco que eu ia exercer as minhas principais habilidades, embora eu estivesse na minha área comercial, né? Não era lá. E eu ganhei essa clareza. Quando eu ganhei essa clareza, eu pensei assim, eu não quero e eu nem posso prejudicar a minha equipe aqui e a agência que eu tô. E eu também não quero fazer uma coisa ali pros cocos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou conversar com o meu gestor. Então, conversei, eu abri todo o jogo, participei eles desse processo. Tanto o meu gestor direto quanto o regional, conversei com eles, expliquei toda a situação. Eu não estava com pontuação para ser demitida. Né? Tava bem, então. Porque eu estava bem, eu batia as metas, eu fazia o meu possível. Em momento algum eu deixei de fazer o meu possível lá dentro. E aí eu conversei, eu falei, eu expus a situação. E da mesma forma que eu ajudei do lado de cá, eles me ajudaram também no que eles puderam do lado de lá. Demorou 6 meses. Teve que ter uma paciência, né? Mas durante esses 6 meses, a cada mês que virava... Uma expectativa nova. Uma expectativa nova, mas eu fui aprendendo a conviver com aquela situação. E eles também faziam de tudo para me ajudar ali no meio. Eles foram, assim, bem bacanas. Por isso que eu acho que essa relação de gestor e funcionário, ela tem que ser aberta. Porque se o seu gestor não sabe o que você está passando, não tem como ele te ajudar. Não tem como ele adivinhar. Não tem como ele precisa, adivinhar, né? Se você não falar, né? E aí eu lembro que eles me tiraram do atendimento. Eu fiquei na retaguarda, digamos assim, eu fiquei lá dentro, mas fazendo, né, todo o trabalho, contato com o cliente, venda, continuei fazendo tudo, só que me tiraram do ambiente que estava causando as crises em mim, que era o atendimento. E olha que engraçado, né? Eu tagarela desse jeito, o ambiente ali de atrás da mesa da gerência presencial com o cliente. Que estava me dando... E você conseguia fazer o telemarketing? O problema era só no presencial? Uhum. Olha que interessante. E assim, ainda dentro desse tema, assim, como que foi para os seus pais, que eram bancários, viveram a vida inteira como bancário, ver você querendo sair do banco, assim, com 3 anos e meio, né, que você falou,
Deve ter sido um choque, né? Um choque de realidade para você e para eles. Meu pai falou assim, eu avisei que você ia adoecer. Eu te avisei. Mas é engraçado, porque o meu pai, ele sempre sonhou indiretamente, né? Com a minha entrada no banco também. Mas é porque, na verdade, ele não sonhava que eu entrasse no banco. Ele sonhava que eu tivesse uma segurança que o banco dá. Que é os benefícios, o plano de saúde, o salário bom, a estrutura do ambiente de trabalho. Porque a gente não pode negar, o banco é uma maravilha para isso tudo. São muito atrativos, né? Os 2 tipos de ticket com alimentação e refeição. Nossa! Imagina que você deve estar sentindo falta dele até hoje. Até assim, né? hoje. Que saudade daquele cartão. Até hoje. Se tem uma coisa que a gente sente saudade. É o único pesar que eu ouço no setor comercial, né? Atendendo cliente no dia a dia. É o único pesar que eu ouço quando a pessoa, não, eu preciso sair do banco. A PL eu tô também. doente, mas PL... A PL e o ticket. E cartão alimentação é um... O pessoal fica de luto por ele. Mas, Vitor, a Larissa falou uma coisa muito interessante aqui, que é se conhecer, e você identificou isso dentro do banco. Eu acho que isso é importantíssimo. Porque se a pessoa sai doente, ela não consegue nem se recolocar no mercado. Sim. Independente de querer ficar no banco, de migrar para outra área, ela não consegue sequer se colocar. Então, você se curou dentro do banco, conversou com a gestão, foi interessante. Não é sempre que a gestão tem também essa boa vontade, a gente vê isso no dia a dia. Mas quando for possível se identificar isso, procura um profissional e se cura antes de sair do banco, ou mesmo prosseguir, né? Mas se cura assim que for identificar alguns sintomas desses, né? A palavra que eu gostei mais que ela trouxe, né? Que eu acho que é um aprendizado para todo mundo, é a clareza. Na hora que você torna claro aquilo que você está vivendo, se aquilo tem a ver com seu propósito ou não, e o que você quer dar como próximo passo, isso muda tudo. Descortina o caminho que você quer fazer, né? Então, esperar 6 meses não foi tão doído, Não porque você doloroso. já tinha uma ideia do que você queria fazer depois. Sim. Isso aí é muito importante. Ganhar clareza, gente. Porque quando você não sabe o que você quer, quando você não sabe para onde você está indo, você liga o piloto automático e vai. Na hora que você viu, passou 10 anos. Você não estava nem presente, você só seguiu. E a vida, esses 10 anos, não volta, não. Passou. Você vai ficar a vida toda pensando nos 10 anos que você perdeu no piloto automático. Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, Qualquer lugar né? serve, exatamente. Você sabe lá qual que é o caminho que você ia encontrar daqui 10 anos, né? E se você ia gostar da Larissa que você ia encontrar no espelho lá na frente. Mas eu falo assim, tudo, eu sou muito grata por tudo. Até pelo meu adoecimento. Porque se não fosse isso... Se não fosse eu ter entrado no banco, se não fosse eu ter adoecido, se não fosse eu ter esperado 6 meses, se não fosse nada disso, eu não ia nem estar aqui com vocês hoje conversando. Precisou eu não teria de nem, um estalo, né? Eu não teria nem não teria conhecido vocês, né? Porque eu não teria ação. Exatamente. E essas mudanças são muito boas. E assim, você que já estava ali, né, 6 meses esperando para sair do banco, você já estava pensando no que fazer, você virou empresária. E aí, como é que foi essa mudança de carreira? Como é que foi essa mudança de áreas? Pois é, essa foi a minha primeira transição, assim, real, né, de carreira. Vocês lembram que eu falei que eu sempre vendi alguma coisa concomitante ali com o meu trabalho de carteira assinada, né? Sempre teve uma atividade paralela, Sempre né? tive. E era hobby, porque eu acho que eu nem fazia renda com isso. Eu vendia, mas eu não juntava. O que eu vendia, eu gastava, sabe? Era porque eu vendia porque eu gostava mesmo. Não era para fazer renda extra. E eu sempre vendi. Eu gosto de vender. Sabe? E, gente, vender... Eu acho que é por isso que eu ensino as pessoas a vender hoje também. Porque vender é muito bom. É uma arte, né? Não é uma arte. Ah, eu acho. Não é? Não é, porque uma arte você não consegue ensinar a outra pessoa. Faz sentido. Vender, a pessoa consegue aprender a vender. Não precisa Ela não precisa ter o dom, nascer iluminado. Deus falou assim, esse aqui vai nascer com o dom. Vai ser bom vendedor, esse não. Não. Você consegue ensinar a pessoa a vender. Então, eu já tinha esse contato. Eu já sabia vender, eu já tinha vendido Mary Kay, bijuteria, joia, roupa. Eu já tinha vendido muita coisa. E eu sempre tive um grande sonho de ter loja.
Quando eu entrei no banco, eu até montei uma loja. Contratei uma menina, ela ficou lá na loja pra mim. Só que eu tomei um golpe. E esse golpe me... Então, assim, não dá. Eu só posso ter uma loja quando eu puder ficar na loja. Esse negócio de você abrir um negócio e não tá lá dentro do negócio, não dá certo. Aí eu fechei a loja, tomei um prejuízo, né? Mas fechei e fiquei focada só no banco. Parei de vender outras coisas também enquanto eu tava no banco, porque eu queria focar em uma coisa só. Mas quando eu passei por esse processo de autoconhecimento, eu já sabia que eu queria. Eu falava com a minha terapeuta assim, eu quero ter loja, mas eu também quero ser coach. E ela falava assim, mas você não pode ser as duas coisas. Aí eu olhei pra cara dela assim, quem falou que eu não posso? Como assim? Você tá falando pra mim que eu não posso? Claro que eu posso. E ela brigava comigo por causa disso, mas... Então, eu já ganhei essa clareza no meu processo ali terapêutico. Eu sabia que eu ia abrir uma loja quando eu saísse do banco. Eu sabia também que eu ia desenvolver um pouco mais esse lado meu. Não é uma terapia, não é terapêutico porque não é uma terapia, né? Mas esse lado coach meu. Então, quando eu saí do banco, foi isso que eu fiz. Eu saí do banco em dezembro de 2019, janeiro de 2020, e eu tava abrindo a minha loja. Meu showroom, né? Porque pra ir pra loja na rua demorou 1 ano. Eu fiquei 1 ano no showroom, mas abri o meu negócio. E como é que foi isso? Ficou feliz? Fiquei Tinha feliz. propósito no que você estava fazendo? Fiquei feliz demais. Eu uni o que eu amava, que era a vida saudável, academia, vida fitness, com o empreendedorismo, que era o meu sonho. Então, eu montei uma loja de moda fitness. E assim eu fiquei durante 1 ano e pouquinho. E aí, quando saiu a ação do banco, né, que foi o que possibilitou eu montar a loja de rua do jeitinho que eu queria. Que bom, hein? Bacana. Contribuímos com esse sonho. Vocês fizeram parte do sonho. Que coisa boa. Larissa, uma coisa que sempre me chamou muita atenção, acompanhando você no Instagram, né? Na época que eu resolvi abrir o do escritório, eu via lá o seu e falava assim, gente, como é que pode ter tanto comprometimento e tanta disciplina? Você tá ali todo dia, nos horários que você se programa, trazendo as mensagens. Como é que faz para ter tanta disciplina desse jeito? Ai, eu brinco. Até brinquei com vocês, né, hoje mais cedo. Que quando vira hábito, fica fácil. O desafio, ele existe até você estabelecer um hábito. E para você estabelecer um hábito, você precisa de força de vontade, né? Só que muitas vezes você precisa criar um hábito de uma coisa que você não tem força de vontade. Que isso, mas você é tão comunicativo naquele Instagram. E aí, pra mim era a coisa faz? mais fácil do mundo para Natural, você. né? Gente, no começo nada é tão fácil assim. Fácil fica quando vira hábito. Porque depois que vira hábito, o seu cérebro ele já faz aquilo ali no automático. Já faz parte da rotina e é como acontece hoje, né? Quando eu não faço alguma coisa, eu sinto falta. Uhum. Porque você cria um estilo de vida. Você cria uma atmosfera, né? Então, você acorda cedo, você faz a sua atividade física, depois você vai para o trabalho, ou então você faz aquilo com que você se comprometeu a fazer. E aí, quando você vê, você é disciplinado. Mas não é porque você nasceu disciplinado, é porque você criou um hábito. Uhum. E isso é possível para qualquer pessoa. Ela só precisa ter força de vontade no início, para começar. Depois é só continuar. E para continuar não precisa tanta força assim. Hoje meu Instagram é todo dia. Todo dia a gente posta. Mas no início... Exatamente. Não é, Alan? A gente estava trabalhando nesse projeto junto. Que dificuldade. Né? Pensar todo dia no tema e voltar ali de novo para gravar. Hoje é natural. Não Hoje, faz de parte fato, da sua é mais rotina? natural. Já faz parte da rotina. Faz parte da rotina. Depois que vira hábito, você incorpora aquilo na sua rotina... Fica simples. E de fato, se você faltar um dia, né? Se deixar de fazer conteúdo, no caso do Instagram, 1 dia, 2, é 1 semana, 2 meses. Você Nunca ficou ali mais sem você fazer volta. nada. E aí, pra Realmente voltar tem é que ter difícil. constância, hábito É. mesmo.
E pensando assim na Larissa hoje, né? Na Larissa depois que saiu do banco, comparando com a Larissa, né? Que estava lá dentro do banco, que estava também buscando um sonho. Você se sentia feliz dentro do banco, embora quisesse uma outra coisa? Ou não, realmente, você hoje se encontrou e você está super feliz com essa Larissa de hoje? Em todas as fases que eu passei, eu fui feliz, porque foi o que eu desejei naquele momento. Então, se você falar pra mim hoje, Larissa, hoje, você era feliz no banco? Sim, eu fui feliz no banco. Eu realizei um sonho entrando no banco, né? Era o meu sonho, foi meu sonho durante muitos anos entrar no banco. Pensa numa mulher realizada, foi quando o banco me ligou, me convidando para participar do processo seletivo, gente. Eu pulo de alegria. Não, porque assim, quando eles me ligaram, eu falei assim, essa vaga é minha. É minha. Porque eu tinha acabado de sair do consórcio para montar um escritório independente com uma amiga que também era do consórcio. Eu não tinha me candidatado. Eu não tinha entrado em página do banco, nada. Do nada, o banco me ligou e me convidou para o processo seletivo. Eu falei assim, Sou eu. é minha. Então, assim, foi a realização de um sonho. Então, eu fui muito feliz no banco. E é igual eu falei mais cedo, né? Eu sou muito grata por tudo que eu passei ali dentro do banco, até pelos perrengues. Porque foi isso que me fez. E tudo isso é aprendizado, né? Tudo é aprendizado, tudo é bagagem, tudo é experiência, né? Então, assim, a Larissa hoje vê esse período no banco dessa forma. Então, sim, eu fui feliz lá. Não 100% do tempo. Mas eu fui feliz. Eu fui feliz lá. Eu não teria continuado feliz se eu não tivesse tido a coragem de sair. É o que muitos, né, que talvez estejam até assistindo a gente agora, nesse momento, Os reféns. devem estar se pensando nisso, né? E É. agora eu decido sair, não saio. E às vezes passa anos, né, reclamando do trabalho, não realizado dentro daquele momento de trabalho e sem conseguir viver uma coisa que para ele seria muito melhor. Você Né? vira refém dos benefícios. O que acontece com a maioria das pessoas que estão insatisfeitas dentro do banco é que você vira refém do benefício. Porque realmente é muito bom o benefício que o banco te dá. Só o plano de saúde, gente, que a gente já mencionou aqui, os tickets, o salário, a PL, a pessoa se torna refém daquilo. Então, ela tem medo mesmo de sair e não encontrar aquilo lá fora. Só que tem um mundo de oportunidade de você ganhar até mais do que você tá ganhando ali dentro do banco. Fica presa ali na zona de conforto. Né? Só que você precisa ter clareza, você precisa ganhar essa clareza, você precisa saber de fato o que você realmente quer para você recrutar coragem dentro de você e agir. Porque senão, Perfeito. né, não tem jeito. Você fica lá insatisfeito, adoecendo as pessoas ao seu redor com a sua reclamação, com a sua energia baixa, atrapalhando seu gestor na entrega das metas, porque você não entrega mais. Perfeito, e é isso que o Vitor falou, você fica ali numa zona de conforto, mas eu consigo ouvir meus clientes falando isso, zona de conforto que não é nada confortável, né? Não, A pessoa tá ali, tá adoecendo, tá passando maus bocados, mas não consegue pedir pra sair. A decisão de pedir pra sair é muito difícil também. Sim. E não é que seja pra todo mundo. Tem gente que realmente quer fazer carreira no banco, mas se você tá se identificando dessa forma, você precisa priorizar a sua vida, né? Com certeza. Mas, Larissa, depois que você decidiu sair, né, esses 6 meses que você passou, virou empresário e tudo, eu quero saber como é que o VRM Advogados entrou na sua vida. Ai, gente, VRM Advogados entrou na minha vida como uma possibilidade de realizar outro sonho. Porque quando eu saí do banco, eu nem passava pela minha cabeça uma ação judicial para pleitear os meus direitos, né? Embora eu tivesse consciência dos direitos, de tudo, por conta da área de formação, não passava pela minha cabeça uma ação contra o banco. E aí uma grande amiga minha, que também é cliente de vocês, uma vez a gente saiu e conversando, ela falou comigo de vocês. E ela falou assim, amiga, você precisa conversar com o Dr. Vitor e com o Alan. Ela falou, você também. Vocês sabem quem é, né? Sei. Você precisa conversar com eles. Assim, mas amiga, eu não quero pleitear uma ação contra o banco.
Não, pensa na sua loja. Pensa nos seus sonhos. Quando que você vai conseguir, né, esse capital para você aplicar e realizar seu sonho? Olha quanto tempo que vai demorar, sendo que é um direito seu. Conversa sem compromisso com eles. Vou te passar o telefone. Me passou o telefone no WhatsApp. Tô assim, então tá. Aí ela já plantou aquela sementinha na minha cabeça. Ela pegou, ela pôs o dedinho assim, ó, na minha dor quando ela falou do sonho da loja. E aí eu fiquei pensando naquilo. Aí foi quando eu mandei a mensagem. E embora, igual eu falei, eu tinha noção dos direitos, mas eu não tinha noção do valor. Muita gente que vem com essa dúvida, assim, será que eu faço, será que não faço? Tem na cabeça que ele precisa falar, assim, muita mentira, contar muita história para fazer um processo. Né? Teria que ser, vamos dizer assim, sacana com o banco e, poxa, o banco me deu oportunidade, eu aprendi muito, né? Ganhei meu dinheirinho, tô saindo, tá ótimo. Só que, assim, você pode ter esse processo falando a verdade, dizendo aquilo que realmente aconteceu, é seu direito, e aquilo, às vezes, muda sua vida, né? Muda seu direcionamento completamente. E foi o que aconteceu, porque na minha cabeça, uma ação judicial contra o banco era exatamente isso, era uma sacanagem com eles. A gente escuta muito isso, né? Isso é muito bom, porque eu escuto isso, assim, quase 100% dos meus clientes. Assim, quando eles convencem com a ação, ele fala, mas eu quero só a verdade, eu quero só o que é meu mesmo, não quero mentir. E aí eu sempre falo assim, nem que se a gente quisesse, você também não vai ganhar o que é uma mentira. O processo ele tem que ser provado, as coisas têm que ser... E a gente sabe o que tem que fazer em cada um dos pedidos. E eventualmente a gente vai falando e vocês vão identificando no dia a dia, não, realmente isso acontecia. Exatamente, mas isso é uma crença. Né? É uma crença geral, é uma crença generalizada na cabeça de muita gente. E aí, depois de conversar com vocês, Dr. Vitor explicou tudo, falou, né, do que poderia ser pedido, do que não poderia, e ele me deu um valor, assim, por alto. Aquele valor ali por alto, já olhei para aquilo e falei assim, gente... É sério isso? Mas eu nem imaginava isso daqui, e foi o dobro, né? E sua ação foi assim... Quando a gente pensou no seu nome, né, eu falei com a Alan assim, ela não faz ideia o tanto que a ação dela foi rápida. Muito, eu fiquei assustada. Foi muito fora da curva. Sua ação, a gente entrou... 2 meses. Rapidamente você conseguiu ter um excelente acordo dentro do seu processo. Foi. E só vendo o seu rosto, já vi que você se lembrou. Foi uma surpresa muito agradável, né? Foi, porque foi o dobro, foi mais que o dobro do valor que inicialmente a gente, né, tinha conversado ali. E, gente, outra crença é de que a ação contra banco demora 1000 anos, né? Então, foi outra grande surpresa, porque a gente entrou com a ação. Passou 1 mês e pouquinho, o doutor Vitor me liga. O banco tá com acordo. Eu disse, o quê? Já? Ele, Eles ofereceram tanto, mas eu tô conversando com eles ainda porque eu quero tanto, tá? Tá bom pra você assim? Uai, tá, mas que bom. Tá o dobro do que a gente tinha conversado antes. Tá maravilhoso, pode prosseguir. E aí foi coisa de 15 dias depois. Essa aqui é a proposta final e tal. Eu preciso que você olhe se você tá de acordo com tudo. Foi o quê? 10 dias depois o dinheiro tava na minha conta. De quando a gente entrou com o processo até o dinheiro na minha conta foi 2 meses. Foi muito rápido. Seu caso foi surreal. E eu fiquei assim, gente, é Deus? Não tem outra explicação. A gente tem muito processo que a gente faz, esse acordo muito rápido. 4 meses, 6 meses, 8 meses, que seria muito rápido. O seu foi surreal. Assim que distribuiu, estava tendo uma campanha de acordo, o escritório que estava trabalhando no processo pelo banco já entrou em contato, a gente conseguiu fazer uma boa negociação e o banco não chegou a apresentar defesa. Não teve primeira audiência, não teve audiência. Não, foi a única audiência que teve foi a de homologação, que foi, o próprio acordo. Foi com você. Eu lembro que eu estranhei, eu vi a data de distribuição do processo, eu falei, não, mas isso aqui é audiência inicial ou já é para acordo? E já era para finalizar o processo, já finalizou esse ciclo. Foi, 10 dias depois o dinheiro estava na minha conta. Foi maravilhoso. E aí foi o que possibilitou a realização do meu sonho de ter a loja física em rua. Então, ali 1 ano de pandemia, aquele trem de onda roxa, onda amarela,
E eu lá na obra da loja. E todo mundo, Isso Larissa, que é você é coragem, louca. no meio da pandemia. Larissa, você é louca. Gente, eu comecei o meu negócio junto com a pandemia. E deu certo. Tá na hora de ir pra loja de rua, né? Talvez eu tivesse esperado um pouco mais a Larissa agora com a cabeça aqui de agora. Mas foi do jeito que tinha que ter sido. E foi exatamente isso que possibilitou a realização do meu sonho. Que show. Bacana. Larissa, não é todo dia que a gente tem uma cliente aqui conversando com a gente, né, Vitor? Então eu separei aqui uma pergunta que eu queria que você falasse. Se você pudesse dar um conselho para um bancário, uma bancária que está saindo agora do banco, ou já foi desligado e não sabe o que fazer da vida, o que você falaria para essa pessoa? Ganhe clareza. Ganhe clareza. Se você tá perdido, você não sabe o que você quer fazer, uma noção, com certeza a pessoa tem, um norte. Um norte a gente sempre tem. É aquilo que arde lá dentro da gente. Mas se você tá perdido, não sabe, né, para onde ir, que caminho seguir, procure um profissional para te guiar nesse processo de caminho para dentro. Autoconhecimento. O autoconhecimento vai fazer você se conhecer de uma maneira que você vai ficar bobo. Você vai ver assim, eu não me conhecia. O que eu estava fazendo antes que eu nem me conhecia? E aí, quando você se conhece, tudo fica muito claro. O que você quer fazer, quais são as suas habilidades, né? Qual profissão você quer seguir. E outra dica, usa a ajuda para recolocação profissional que o banco dá. Porque quando você sai do banco, ele te dá uma ajuda pecuniária para você fazer um curso. A maioria não usa. Eu usei. Meu primeiro curso de coaching foi o banco que pagou. Olha que bacana. Isso é muito bom. Realmente, a gente falou isso recente, né, sobre isso. E pouca gente usa desse benefício. Usem. Às vezes até por estar atordoado ali com a saída, sem realmente saber o que vai fazer ou não, mas é uma oportunidade, inclusive, de você ser recolocado. E é um valor significativo, acho que era... Atualmente é uns 2.000, se não me engano. Na minha época foi 1.800 e alguma coisa. Hoje, se não me engano, tá nessa faixa de um pouco mais de 2.000. E aí... pode ser um pontapé inicial super bacana. É muito ampla a lista de como você pode usar esse recurso. Até para você, por exemplo, contratar essa ajuda que você precisa para se encontrar e guiar, você pode usar esse recurso. Então, use. Minha dica é essa. Ganha clareza, autoconhecimento e usa essa ajuda que o banco dá. Vai fazer toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E nos conta um pouco como é que é essa situação da Larissa hoje, que é life coaching, né, mentora de outras pessoas, auxiliar outras pessoas a ter clareza, né, nos seus propósitos de vida. Isso. Conta pra gente um pouco disso. Quando eu tive a minha coach, primeiro que eu me apaixonei por esse universo do coaching assim que ele começou a ser propagado aqui no Brasil, meados de 2013, 2014. Foi com Paulo Vieira, inclusive, que isso começou a ser conhecido aqui no Brasil. E eu tive esse primeiro acesso e me apaixonei com aquilo. Gente, esse negócio é legal. Só que na época era muito caro. Muito caro para você participar do curso. Era coisa assim de 3 dias, era imersivo, sabe? Quando isso começou a surgir. Então já era uma coisa que eu tinha consciência de que existia e me brilhava os olhos. E aí, quando eu contratei uma coach, quando eu tive uma coach, e eu falo que foi ela, não foi a terapia com a psicóloga. Ela ajudou para outras coisas. Mas para ganho de clareza, de vida profissional, de quem a Larissa realmente é, para vida em si, foi a coach. Porque é uma coisa prática, é uma coisa efetiva. E aí, quando eu tive esse contato de perto, eu me apaixonei. Eu falei assim, eu quero fazer isso também pelas pessoas que passam pelas coisas que eu passei e que eu tô passando. Eu quero. E aí foi quando eu falei, inclusive até brinquei aqui, que eu falei com a minha terapeuta que eu queria ser coach e ter a loja. Ela falou que eu não podia. De fato,
Eu fiz o curso enquanto eu estava com a loja, porque foi em 2020 que eu fiz a formação, mas de atuar mesmo agora. Que eu vendi a loja, vendi a marca e estou exclusivamente atuando como isso, né? Como life coach. Então, hoje eu sou life coach de mulheres e mentora de pequenos negócios. O que é o life coach? O coach, ele é um guia. O coach, ele é um catalisador do processo. Ele não se mistura. Ele não tem opinião no processo. Ele apenas te guia no seu caminho para dentro. Para você encontrar as respostas, né? Porque a gente não se faz perguntas e quando a gente se faz, a gente foge da resposta. Quando surge uma coisa que te incomoda, uma coisa que tá te incomodando, Alan. Você quer descobrir o que é isso que tá te incomodando. Aí você se faz uma pergunta. Você responde essa pergunta? Ou você já faz a pergunta direcionada, né? Você já querendo se livrar dessa resposta difícil. Ah, depois eu penso no que tá me causando isso. Vou ali tomar um banho. Vou ali fazer alguma coisa pra eu comer. A gente foge, né, de decisões difíceis. A gente foge de se conhecer, porque a gente não quer olhar para o nosso lado sombra. A gente quer olhar só para o nosso lado luz. Só para aquilo que a gente gosta. Só que pra gente se aceitar, se conhecer e viver de forma plena, colocar para fora tudo que você é, e ter coragem para viver a vida que você merece viver, você precisa aceitar e acolher os dois lados seus, o que é bom e o que é ruim. E é só o autoconhecimento que traz isso. E a gente sozinho não consegue, porque a gente foge das respostas. Então, você precisa de alguém ali te perguntando e te forçando a responder. Porque é quando você pensa na resposta que as fichas caem e que você vai se conhecendo cada dia mais. E o assim life você coaching consegue é isso. pensar nos novos caminhos, né? Com certeza. Ganha clareza. Pensa no que você quer fazer. Bola uma estratégia, um plano de ação. Porque a clareza sem a ação, você fica parado no mesmo lugar, não adianta nada. E o coach, ele é isso. Ele é esse guia, esse catalisador que acelera o processo, mas não se mistura nele. Show de bola. É isso. E pensando nesse novo momento da Larissa, né? Para responder a nossa pergunta, que é o tema, né, do podcast. Então, realmente existe vida fora do banco? Ou se existe vida fora do banco. Eu tava até falando com o Alan que você tá matando a gente de inveja. Hoje você mora na praia, não precisa pegar trânsito, ficar dentro de 4 paredes, dentro da agência, né, suportando meta. Eu tô vivendo uma fase que também foi um sonho de criança. Que quando eu era criança eu falava, eu quero morar na praia. Eu quero morar na praia. E hoje eu moro na praia. Eu moro na praia. E existe vida fora do banco, gente. Para muitas pessoas, a vida ela vai acontecer dentro do banco porque é o sonho delas. Perfeito. Né? É o sonho dela. Ela tá ali, ela tá realizada. Ela realmente se encontrou ali dentro, né? Exatamente, sabe? E ela ama aquelas metas, ela ama... Claro que em toda profissão tem o bônus e o ônus. Não é tudo que você vai gostar. Eu, na minha loja, a parte administrativa eu detestava. Mas eu tinha que fazer. Mas o resto eu amava. Tem mais o que gosta do que é difícil, né? Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, para muitas pessoas, a vida, ela pode acontecer dentro do banco. Mas para você que não tá vendo a sua vida acontecer dentro do banco, vem pra vida fora do banco. Vem se encontrar, né? Vem se encontrar. E a gente não tá falando que tem todo mundo sair do banco, não, gente. Não é isso. Inclusive, eu tenho uma cliente, até recente, essa ação deve ter mais ou menos uns 6 meses, 8 meses. Ela teve no banco, acho que é a nossa cliente que tem mais tempo de banco. Ela teve mais de 40 anos de banco. Adorava o banco. Nossa. Adorava. Ela realmente só saiu porque a última mudança que o banco fez, de transformar o caixa em agente de negócios e misturar a área comercial com operacional, que ela já vendia e vendia bem. Mas aí essa questão da multifuncionalidade, que é a atual tomada do banco,
Ela falou assim, não, isso agora, no atual momento, na idade que eu tô, já não dou conta mais. Já é Então, dinâmico demais, dinâmico né? demais. Aí ela quis uma vida fora do banco. Mas olha pra você ver como já tinha clareza. Pois é. Nesses 40 anos de banco, ela era feliz com o banco, gostava do que fazia. É. E aí tomou essa decisão agora, quando teve essa mudança que o banco fez. Não, e eu falo que, gente, é importante demais. Se você tá na dúvida, se você tá insatisfeita com a sua jornada dentro do banco, mas você tá na dúvida, não toma nenhuma atitude. Busca, igual vocês dão esse auxílio, né? Vocês conversam, vocês já não chegam e falam, não vou entrar com uma ação. Não, não é assim. Vocês dão esse suporte para o cliente. Então, busca esse suporte com o escritório de advogados, busca uma coach, uma terapia, alguma coisa para você entender o seu momento. Porque, às vezes, você está insatisfeito por questões alheias ao banco. Às vezes você não está satisfeito com a sua rotina fora do banco, você não está fazendo uma atividade física, você não está cuidando da sua saúde mental, você não está cuidando da sua alimentação, do seu corpo, você não tem tempo de qualidade com a sua família. Então, isso está te fazendo ficar insatisfeito com a vida e você está achando que é o banco. E aí você toma a decisão de sair do banco, sai do banco e depois vê que, poxa vida, eu adorava trabalhar no banco. E agora? Você já saiu. Então, por isso que é muito importante a pessoa que está nessa situação de insatisfação buscar os porquês. Buscar conhecer o momento que ela está. Para ela não tomar nenhuma atitude precipitada e se arrepender depois. Porque muitas vezes pode ser algo que não é culpa do banco. Muitas vezes é. Muitas vezes é. Né? Mas tem as exceções de que pode ser outra coisa. Com certeza. Às vezes a pessoa está, com dificuldade até com o próprio cargo. Ela está precisando de ter clareza para almejar um outro cargo. Exatamente. Esse cargo não me serve mais, eu já não me sinto motivado aqui e eu quero o próximo nível. Mas talvez ela precisa até ter clareza para isso. Né? Às vezes é uma pessoa que é mais do operacional e tá ali no comercial. Eu vi muito isso dentro de banco. Um caixa virar agente comercial, um agente comercial ir para a área operacional. Acontecia muito essa migração dentro do banco de área. Que a pessoa não se via ao longo naquela do caminho, área. né, foi se identificando com outras questões. Exatamente. Pessoas que não estavam aguentando mais a agência e conseguiram ir para a área de investimentos, que é um outro segmento. Isso é muito show. Pois é. Bom, eu achei fantástico o nosso bate-papo hoje. Sensacional mesmo, né, Alan? Foi muito bom, foi uma oportunidade muito boa te ouvir aqui. Ver um pouco mais, a gente ouve os clientes numa condição de advogado. E aqui a gente está te ouvindo numa condição de amigo também, de entender o que você passou dentro do banco, dia a dia. Foi muito interessante para a gente, foi realmente muito bom. Foi muito bom mesmo, eu agradeço muito, muito o convite. Foi gostoso relembrar um pouquinho da minha época no banco, de como que foi, porque depois que a gente sai, a gente não pensa muito nisso, né? É. Mas foi muito bom mesmo. Pessoal, se vocês também gostaram desse podcast, aproveita, dá uma pausa aí agora no vídeo. Aperta lá dá o joinha. Dá um joinha pra gente, curte o nosso vídeo. E o mais importante, a gente tá vendo que tem muita gente assistindo o podcast, mas não tá seguindo o canal. Então segue o canal, marca o sininho para que vocês possam ter as atualizações dos próximos vídeos. E pra gente encerrar, Larissa, fala pro nosso público onde que eles te encontram lá no Instagram e outras plataformas. Isso mesmo. No Instagram, vocês me encontram no @LariAmorimLote, meu nome completo. Eu tô também no YouTube, tem um canal no YouTube, o Eu Mentora. E tenho também um podcast no Spotify, Pequenos Significados. Vocês podem seguir lá, é só escrever lá na busca Pequenos Significados que vocês vão encontrar. Muito bom, vocês vão adorar. Perfeito. E acompanhar a Larissa para quem quer se desenvolver, viu? Porque senão você fica incomodado. Você vendo tanta disciplina, a pessoa realmente vale a pena te seguir. Ai, gente, obrigada. E Alan, deixa aí também o seu Instagram. Meu Instagram é Alan Benones. Eu tô sempre postando lá algumas questões do dia a dia do nosso escritório, algumas vitórias que a gente tem lá no escritório, o dia a dia mesmo, para vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho. Muito bem. Pessoal, deixe no comentário se vocês gostaram desse episódio, se vocês querem ver outros ex-bancários aqui batendo papo conosco. Vai ser um prazer convidar outras pessoas. Eu quero saber se vocês estão gostando. Agradecer de novo a presença de vocês. Foi um episódio sensacional. E é isso. Até o próximo episódio.